Assim, eu tô, na verdade, advogado do diabo aqui. Certo. Que não sei se, assim... Eu sinto um pouco, ouvindo argumentos contrários à Lava Jato e tudo mais, que, porra, eles têm razão do ponto de vista... não sei se é legal da coisa, mas assim, não sei se todos os argumentos que eu escuto são o devido processo legal foi meio que violado aqui, porque esse daqui, solta aí e depois pede desculpa e foda-se, tá ligado? Não teve nada disso. A decisão foi tomada com base na lei. Você pode até discordar da decisão. Foi uma decisão com base na lei, tá? A interpretação que eu fiz, todas as decisões foram assim. Mas a lei não é meio foda? Que esse lance interpreta, esse lance da área cinza. Mas assim, a lei o que ela quer? A lei quer que, por exemplo, quem rouba arque com as consequências, seja julgada e seja punida. Então, o que eles querem é exatamente que a lei não valha para isso. E o que a gente fez na Lava Jato? Me diz aí um cara inocente que foi preso na Lava Jato. Lula. Tô brincando. Cara, não tem um assim, daí se me falasse assim, ó, olha, esse cara era inocente, vocês prenderam, pô, eu ia ficar triste, porque assim, eu sabia que alguém tinha sofrido uma injustiça. Aí eles falam criminalização da política, né, que a Lava Jato criminalizou a política, disse, não, o que a Lava Jato disse? Que os caras cometeram crime, políticos cometeram crime e tem que ser punidos. Que crime? Crime de opinião? Né, porque deu uma opinião contrária aí que o pessoal entende. Não. Porque o cara recebeu suborno. Ou o cara pagou suborno. Quem foi preso na Lava Jato está nessas duas categorias. Ou pagou suborno, ou recebeu suborno. Depois vem o tribunal e diz, tinha que ter sido julgado lá em Brasília, não em Curitiba. Sinceramente, né? Eu fico indignado com isso. Eu fico indignado. É desculpa para livrar os caras. Eu sei. Eu respeito lá o judiciário e tal, mas, pô... Pelo amor de Deus. Não, ó, você pode respeitar, mas eu não tenho o menor respeito pelo STF. Desculpa. Eu não tenho, cara. Pra mim, o STF e um bando de mafiosos, eu teria que olhar bem pra ver a diferença. Tá o duro que daí você teve esse momento do Bolsonaro, que ele atacava todo mundo, e atacava instituições, e falava lá em golpe, não sei o quê. Eu sei, pra você pegar mal. E aí você fica hoje, quando você critica uma instituição dessa, né? O cara quer... violar a democracia, essas coisas, entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. A respeito, agora, sinceramente, estão errados. Nisso aí que fizeram, estão errados. O que você acha desse inquérito de fake news que eles estão colocando aí? Esse negócio das fake news que eles estão fazendo. O que você acha desse movimento? Porque eu não acho certo, entendeu? Meio que eles criam um processo investigativo que eles têm todo o poder. Eles são quem são são as vítimas. Eles são quem investiga, eles são quem julga e quem pune. É foda você ter um processo assim no judiciário. Você não cria um poder desbalanceado pros caras? Fake news é um problema mundial, né? E distorce o debate público. Mas sempre foi, né? Mentira sempre existiu, né? A diferença é que antes era a Globo que controlava as fake news. Crítica ao inquérito, acho que esse inquérito até, na minha opinião, foi longe demais, tá? Talvez teve até algum momento que tinha lá uns ataques ao Supremo que eram excessivos e era incitação de violência. E aí, haver uma reação, a meu ver, era importante. Mas não criar todo um... Mas, assim, você chega a uns momentos ali que você começa... Puxa, será que aqui você não está violando a liberdade de expressão, a liberdade de crítica? E hoje as pessoas têm... Você mesmo aí falou, né, do Supremo... E às vezes, pô, será que eu posso falar isso, né? E tal, você fica eu tenho medo, mas eu tô meio que se fudendo por esse medo, porque no dia que eu não puder xingar uma instituição, tá ligado? Eu não tô numa democracia, porra. Eu tô numa ditadura autoritária. A verdade é essa. Esse negócio... tem um livro muito bom, né? Que é Liberdade para as Ideias que Odiamos. E, no fundo, assim, liberdade de expressão não é pro cara ficar falando... Aquela expressão, platitude, né? Ficar falando... carneirinho, porque todo mundo quer ouvir. Matar errado, roubar errado. Então, assim, e no fundo o governo, as instituições, o debate público nessa área tem que ser realmente incisivo, veemente. Agora, também não pode ser no nível da ameaça, né? Como tinha lá, vamos atacar o ministro, invadir o Supremo, aí também não dá, porque aí é um pouco demais, né? Burrice. Só um cara idiota pra ter uma ideia dessa.